Irmãos, vamos meditar por alguns instantes na palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 16. Diz assim: Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu já tive a experiência de chegar em lugares que eu nunca tive antes, por exemplo, na casa de alguém, ou chegar num comércio. E ao chegar ali, ao me relacionar com aquela pessoa, seja daquela casa ou daquele comércio, assim que a pessoa me conhece um pouquinho mais, ela faz uma conexão entre a minha pessoa e à medida em que eu começo a conversar com a pessoa começa a conectar entre a pessoa que eu acabei, entre a minha pessoa e o que eu estou falando, me apresentando. Pode deixar, pastor, pode deixar. Né? Vai cair de novo, não tem problema. Ela, de repente, dá um estalo assim: eu já te conheço. Aí, naquele momento, você se arrepia, né? Eu me arrepio, né? Porque eu entendi que, naquele momento, ela não está querendo dizer que ela me conhece pessoalmente, ou que ela já me conhecia pessoalmente, porque nós nos conhecemos há pouco. O que ela está dizendo é o seguinte: eu já ouvi testemunhos a seu respeito. Já chegou ao meu conhecimento informações sobre você. E agora, eu já sabia quem era você. E quando, claro, isso acontece, a pergunta que me vem à mente é assim: qual foi o testemunho que chegou a meu respeito para essa pessoa, né? Se foi bom ou se foi ruim, mas pela expressão facial a gente logo identifica qual foi o testemunho que chegou a nosso respeito. Já aconteceu isso com você? De você conhecer uma pessoa e ela diz assim, depois de um tempinho, ela fala assim: eu já te conheço. Eu já ouvi testemunhos a seu respeito. Eu sei quem você é. Significa que alguém testemunhou, relatou, declarou algo a teu respeito para essa pessoa. E nós estamos lendo nessa manhã um milagre realizado por Jesus. E esse milagre, meus irmãos, foi o milagre da cura de um judeu leproso. O texto informa que esse homem leproso, ele estava com o corpo coberto de lepra, tomado de lepra. A gente percebe que esse homem, ele sofria de uma doença de pele contagiosa e contaminante. Ou seja, era uma doença que, quando acometia uma pessoa naquela época, ela não parava no ponto onde começava, ela se alastrava pelo corpo. A lepra dos tempos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, é diferente, mas também incluía a atual lepra que nós conhecemos, que é a hanseníase. A lepra, quando nós nos referimos hoje a ela, nós estamos nos referindo à hanseníase, que é uma doença grave de pele. Mas nos tempos bíblicos, toda e qualquer doença
que a pele aparentava e não se sarava e que não sumia e que se alastrava pelo corpo, podia ser até mesmo uma simples micose de pele. Mas também podia ser a hanseníase, aquela doença que vai penetrando por debaixo da pele, ela se alastra pelo corpo, vai penetrando por debaixo da pele e vai comendo os músculos e ela vai desfigurando mãos e o rosto das pessoas. Os irmãos já viram um leproso com hanseníase? Quem aqui já teve a oportunidade de ver frente a frente um leproso? Irmãos, não é uma questão só assustadora, é comovente. Não há quem veja um leproso, né, que teve seu nariz comido, que teve a sua mão, sua orelha comida, parte do seu corpo, né? Mas começa pequeno. Começa pequeno. Estou falando da hanseníase. Nos tempos bíblicos, a lepra englobava uma grande variedade de doenças de pele, mas todas elas produziam a mesma atitude: segregação, isolamento, afastamento do convívio social. A pessoa com a lepra, ela tinha que ser afastada da família, tinha que ser afastada do convívio social, ela tinha que morar fora do acampamento. Acampamento no texto bíblico significa fora do bairro, tinha que se isolar em campos distantes. E não só isso, ela também, o judeu que tinha lepra, ele não podia participar dos cultos. Ele também não podia participar dos cultos. A lepra era uma doença que tinha uma manifestação visível, mas ela ia além da manifestação visível, porque ela ia para as camadas mais profundas da pele. E nós vemos aqui, meus irmãos, o registro de um milagre de Jesus, em que ele restaura a saúde física desse homem cujo corpo estava tomado de lepra. E quando nós lemos a Bíblia, princípio de interpretação de texto, princípio para você tentar entender o texto bíblico, quando você lê um texto ou uma passagem bíblica, você pode fazer a pergunta: por que Deus colocou esse texto aqui? Por que o Espírito Santo de Deus decidiu selecionar de tantos acontecimentos, decidiu inspirar o autor bíblico a registrar esse evento? E você pode se perguntar também, agora um pouco mais detalhado, nos evangelhos, por que esse milagre feito por Jesus está aqui? E nós encontramos o motivo por que esse milagre foi registrado por Lucas no versículo de número 14. Olha aí na sua Bíblia. No versículo de 14 nós encontramos o motivo por que esse milagre foi registrado por Lucas. Depois de realizar o milagre e curar aquele homem leproso, Jesus diz para ele assim: então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de quê? Testemunho. Ué, parece que Jesus aqui está entrando em conflito, né? Primeiro ele fala para o cara não contar para ninguém, mas ele manda se apresentar ao sacerdote para que ele ofereça os sacrifícios ordenados pela lei de Moisés, para que sirva de testemunho. Eu vou explicar depois por que ele não devia contar para ninguém, mas a ideia aqui é que esse milagre foi feito por Jesus para que ele servisse de testemunho. Testemunho para quem? Testemunho para os moradores da cidade onde Jesus estava realizando aquele milagre, testemunho para o próprio leproso e sua família. E a gente vai ver também que esse milagre serviu de testemunho para os sacerdotes, que analisaram, que examinaram aquele homem. Se você quiser se aprofundar no entendimento de como Deus orientou o povo a tratar a lepra
naquela época, você lê Levíticos capítulo 13 e 14. E ali você vai ver a descrição que Deus deu a Moisés sobre como o povo deveria lidar com a lepra ou o leproso. Mas, basicamente, quando uma pessoa apresentava uma doença de pele, ela imediatamente tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava a pessoa e avaliava se ela devia ficar 7 dias em isolamento. Depois de 7 dias ela voltava, era examinada de novo. Ele decidia se ela podia voltar ao convívio social ou ficava mais 7 dias em isolamento. Depois ela voltava, ele examinava de novo. E se a doença não regredisse e continuasse presente ou aumentasse, ele declarava aquela pessoa impura, é lepra. Precisa se afastar do acampamento até que ela seja curada da lepra, ou que a lepra abandone ela. Então era o sacerdote que atestava, que examinava a pessoa e atestava se ela podia voltar ao convívio social, se ela podia adorar ao Senhor novamente, ou se ela permanecia isolada. Mas aqui eu falei de públicos que receberiam esse testemunho. Mas esse milagre também tinha como objetivo não somente dar testemunho para as pessoas, mas tinha um conteúdo. O milagre também tinha um conteúdo, também tinha uma mensagem. O milagre atingiria 3 públicos: o leproso e sua família, a cidade onde ele estava e o sacerdote. Mas qual seria o testemunho para essas pessoas a respeito de Jesus? Primeiro, meus irmãos, é que esse milagre seria e foi um testemunho para mostrar que Jesus era cheio de compaixão e poder. Primeira coisa, primeiro grande testemunho que Jesus comunicou, que declarou, o milagre de Jesus curando esse leproso chegaria ao conhecimento de pessoas que saberiam. Antes de Jesus chegar numa cidade, o testemunho daquele milagre chegaria antes de Jesus, preparando a sua chegada, e diria para as pessoas, em Jesus, a esse Jesus de Nazaré, eu tomei conhecimento que ele é um homem cheio de compaixão e cheio de poder. Porque nós vemos esse relato aqui, meus irmãos, no versículo 12 e versículo 13. Esse homem estava coberto de lepra, e pela descrição de Lucas, que era um médico, Lucas não registra por acaso que aquele homem estava com o seu corpo coberto de lepra. É o olhar de um médico. É o olhar atento de um médico. Esse homem não está apenas com lepra. Ele está com o corpo tomado de lepra. Isso significa que esse homem já devia estar vivendo nos estágios finais da lepra. Ele já estava com a lepra bem no estágio avançado. Esse homem não participava do culto a Deus no santuário central há muito tempo. Por causa da sua, não somente da sua condição de saúde, mas a lepra também representava impureza cerimonial. Ele não podia participar do culto. E ao encontrar-se com Jesus, quando aquele homem vê Jesus, interessante, meus irmãos, que é Jesus quem vai à cidade, e ali o homem vê Jesus passando. Quando aquele homem vê Jesus, ele roga de joelhos, com o rosto em terra. Alguém aqui, por acaso, já teve essa experiência na vida, de ter que pedir a outra pessoa alguma coisa de joelho e com o rosto no chão? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil alguém aqui já ter tido. Se já teve, é uma exceção. Dobrar o joelho publicamente, no ambiente público, dobrar o seu joelho, botar o rosto no pó e pedir por algo, acho muito difícil que alguém tenha feito. Você pode ter feito um pedido a alguém em lágrimas, você pode ter feito um pedido a alguém bem comovente, uma súplica, mas de pé. Em alguns casos, no máximo de joelho. Esse homem coloca o rosto no chão. E ele diz para Deus, se quiseres, podes me purificar. Esse homem, meus irmãos, ele tinha certeza que Jesus tinha poder para curá-lo.
ele só deixa no ar se era da vontade de Jesus curá-lo. Ele disse: Jesus, se quiseres, você pode me curar. E aí, meus irmãos, Jesus, ele faz uma demonstração de compaixão. Não somente curando, antes de curar aquele homem, Jesus faz um gesto de compaixão. Ele toca naquele homem, já com o intuito de curá-lo. Mas a multidão não sabia ainda. Quando Jesus estende a mão para tocar naquele homem, Jesus está fazendo algo, meus irmãos, fora do comum. Nunca ninguém estenderia a mão para tocar na cultura judaica, estenderia a mão para tocar num judeu leproso. Mas simples ato de Jesus estender a mão e tocar nele, aí nós já vemos um ato de misericórdia, um ato de compaixão de Jesus. E Jesus diz: eu quero, seja purificado. E o texto fala que imediatamente aquele homem ele foi curado da sua lepra. Meus irmãos, nessa manhã, imagine, meus irmãos, não somente o alívio que aquele homem sentiu no seu corpo por ser curado da lepra que o perseguia há anos, mas agora, sabendo que ele estava saudável novamente, poder voltar ao convívio social, voltar ao relacionamento da sua família e voltar a trabalhar e prestar culto ao Senhor. Será, meus irmãos, que não é tempo de nós também continuarmos clamando ao nosso Deus, que é Jesus Cristo também, e pedir ao Senhor, e clamar ao Senhor, por todas as pessoas que, por força e imposição das circunstâncias, não podem nesse momento participar dos cultos, participar do convívio social, imposição das circunstâncias de saúde, ou imposição das circunstâncias de decretos. Eu estou falando daquelas que não podem, e não daquelas que não querem. Esse homem não podia, por força da circunstância de saúde, e por causa da sua impureza cerimonial, ele não podia estar entre outras pessoas. Ele não podia estar no culto. E ele clama ao Senhor: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Há pessoas que estão nesse momento sofrendo não de uma lepra, ou de uma doença, ou nem estão com Covid, mas estão nesse momento preservando-se da contaminação. Mas essa atitude de preservação da contaminação está gerando problemas também emocionais e problemas relacionais. E é tempo nesse momento de nós clamarmos ao Senhor, e você que nos acompanha de casa. Crianças estão sofrendo sim com isolamento, idosos estão sofrendo com isolamento, casais estão sofrendo com a intensidade do convívio, que nem é tão forte mais assim. Mas é tempo, meus irmãos, de nós pedirmos a Jesus, como ele fez pela vida daquele leproso, que Jesus toque na vida daquelas pessoas que estão isoladas, e estão tristes, estão sobrecarregadas de sentimentos maiores do que elas são capazes de vencer. Mesmo elas querendo ter uma ação para mudar a situação, como aquele leproso, ele não podia fazer nada, a não ser botar o rosto no chão e rogar a Jesus: Jesus, se quiseres, pode me curar. E assim como Jesus Cristo demonstrou compaixão por aquele homem, e estendeu a mão e tocou naquele homem com poder curador, eu creio também que nós podemos fazer como aquele homem, pedir a Jesus: Jesus, purifica-me. Não da lepra, mas purifica-me da angústia, purifica-me da tristeza, purifica-me do medo, purifica-me da neurose, purifica-me da falta de fé, purifica-me, Senhor Jesus, do que está
Não é uma lepra que toma conta do meu corpo, mas é um sentimento que já tomou conta do meu coração e da minha mente, e eu não tenho mais controle sobre ele. Jesus, esse evento, demonstrou que Jesus tinha grande misericórdia, grande compaixão e grande poder para curar aquele homem e eliminar a causa da sua angústia. Há muitas pessoas angustiadas que só pelo toque do Senhor Jesus serão curadas. Por quê? Porque os efeitos dessa pandemia e de tudo isso que nós estamos vivendo, mesmo que seja declarada uma vacina amanhã, 100% segura, muitas e muitas pessoas continuarão sofrendo os efeitos do medo, do terror, da insegurança a conviver com outras pessoas por meses e anos. E se não for o Senhor Jesus tocando a sua mente, tocando a sua vida, para purificar a sua vida e o seu coração, você será escravo de uma mentalidade que vai limitar a sua vida na sua esfera familiar, na sua esfera profissional e até mesmo na sua vivência com a igreja do Senhor Jesus. Jesus, ele demonstrou poder e compaixão. E eu pergunto para você aqui nessa manhã, que nos acompanha em casa ou aqui no culto presencial. Você hoje se sente como aquele homem leproso, tomado, não de lepra, mas tomado de um sentimento, tomado de algum tipo de angústia, medo, tristeza, que está sobrecarregando você? Não será, meu querido, necessariamente uma vacina, não será necessariamente governadores decretando o fim dessa situação que vai tirar isso do seu coração. Mas será o toque cheio de compaixão e de poder de Jesus na sua vida ou na vida da sua família. Assim como, meus irmãos, a lepra começava pequena e crescia, tomando conta do corpo de uma pessoa naquela época, o medo, a angústia, o pavor, a depressão que começa na tristeza e se avança para ela também, muitas vezes ela cresce de maneira incontrolável. E nós precisamos fazer como Jesus, como aquele leproso. Ir aos pés de Jesus. Botar o joelho no chão. Botar o rosto no pó. E pedir ao Senhor Jesus, se quiseres, podes purificar-me do que está crescendo dentro de mim, ou do que já se instalou na minha vida e eu não consigo me libertar. Esse milagre foi um testemunho do poder de Jesus e da compaixão de Jesus sobre coisas que começam pequenas na nossa vida e crescem atingindo áreas profundas da nossa vida e que vão pouco a pouco nos isolando. Uma das características, meus irmãos, da pessoa que caminha para uma depressão, sabe qual é? Isolamento social. Essa é uma das características da pessoa que, quando vivencia uma tristeza, ou vivencia uma situação que causa angústia na vida dela, se ela não experimenta o poder de Jesus na vida dela, para libertá-la disso, ela escolhe o isolamento. Ela começa a se afastar. E nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que nós não escolhemos isolamento. Mas numa circunstância como essa, juntando um isolamento necessário daqueles que se contaminaram, aliás, a medida de Deus tratar com pessoas contaminadas era isolar os contaminados.
O lema de Deus não era assim, fique na sua tenda. O lema de Deus é assim, isole o contaminado. E aqueles que forem contaminados poderão contar com a graça, com a misericórdia e com o poder do Messias, que tem poder para curar. E Jesus, e nessa manhã, meus irmãos, um motivo sim para a igreja do Senhor Jesus orar, para a igreja do Senhor Jesus clamar, rogar de joelhos, com o rosto no pó, é pedir a Jesus, Jesus, se quiseres, podes purificar-nos. Podes purificar a mente, podes purificar o coração, podes purificar, meus irmãos, tudo de ruim que esses meses todos, seja no início mais forte de isolamento, mas que ainda estamos vivendo, estão produzindo e poderão continuar produzindo efeitos danosos na nossa saúde mental, na nossa saúde psicológica e na saúde espiritual. E nessa manhã, eu vou continuar, meus irmãos, esse sermão num outro momento. De maneira muito costumeira, eu preparo um sermão em 3 pontos. Mas nessa manhã eu vou parar por aqui por causa do horário avançado. Nessa manhã, assim como Jesus, esse milagre serviu de testemunho para o leproso e sua família, para aquela cidade e para o sacerdote, de que o Messias havia chegado e ele tinha poder e compaixão para curar uma pessoa de um problema que ela não tinha controle sobre ela. Nessa manhã, eu pergunto para você, o que está crescendo na sua vida? Que começou pequeno, mas está crescendo e você não consegue mais ter controle sobre a sua vida. A lepra também é comparada, meus irmãos, no sentido figurado, da maneira como ela age na vida de uma pessoa, ao pecado. Você sabia? Não estou falando que a lepra, é igual ao pecado, não. Na maneira como ela age, na maneira como ela se espalha no corpo de uma pessoa, a lepra é como o pecado. Ela é como o pecado porque ela contamina a pessoa, ela se espalha pela vida da pessoa em várias áreas, e ela também, o pecado, contamina outras pessoas. E há momentos em que, inclusive na vida de um crente, um pecado ou uma determinada característica pecaminosa toma o controle da vida dela. E ela não consegue mais sair da armadilha em que ela criou. Você quer ver um exemplo, meus irmãos, de uma armadilha que já pegou vários cristãos nas igrejas evangélicas pelo Brasil? Trocar nudes. Crentes estão trocando nudes. Quem não sabe o que é nude, é você pegar o seu celular, decidir tirar uma selfie pelado e trocar fotos com outra pessoa adulta, seja ela adolescente, crianças estão fazendo isso, adolescentes, adultos, crentes estão fazendo isso. É um pecado, mas que começa de maneira pequena e como a lepra vai contaminando, vai prejudicando, vai tomando conta e vai crescendo na vida da pessoa até produzir morte. Isso é um exemplo. E tem vários outros. Você fala assim, mas não é só nudes que é pecado. O que mente também é pecador. Claro que sim, eu estou dando um exemplo. E esse milagre, ele foi dado como testemunho de que Jesus Cristo é o Messias, que tem o poder para nos purificar e nos libertar
de coisas que começam pequenas, mas crescem até ficar sem controle para nós. Mas Jesus tem controle sobre todas as coisas. O corpo daquele homem podia estar tomado de lepra da planta dos seus pés até mesmo a sua cabeça. Mas Jesus tinha poder para curá-lo. O pecado pode ter começado pequeno na sua vida e já ter tomado conta de várias áreas da sua vida. Mas Jesus Cristo tem poder para purificar você e te perdoar dos seus pecados. Assim como Jesus Cristo purificou aquele homem e tornou aquele homem cerimonialmente puro e saudável para se relacionar de novo com a família e com a cidade. Quem vai a Jesus de rosto no chão e fala assim: Jesus, eu comecei a praticar esse erro e esse pecado como uma brincadeira. Eu comecei a praticar esse pecado aqui, Senhor, de maneira inocente, entre aspas. Não há pecado inocente. Eu me permiti flertar com essa situação, mas agora tomou uma proporção na minha vida que eu não tenho controle. Faça como esse leproso. Vá para o joelho, coloque o rosto no pó, porque Jesus não somente quer, mas Ele tem poder para te purificar de todo pecado e te perdoar de toda injustiça e declarar você também purificado aos olhos de Deus e purificado aos olhos dos homens. Amém? Quem será o sacerdote hoje que vai atestar a tua pureza? Nós não estamos no Antigo Testamento. No Antigo, a gente está no Novo Testamento já. Naquela época, quem atestava a pureza de um leproso purificado era o sacerdote. Quem é que vai atestar a purificação de um crente ou de uma pessoa perdoada dos seus pecados? Jesus e a igreja. Nós somos os sacerdotes de Deus. Nós somos o sacerdócio real. É na convivência uns com os outros. É que nós vamos verificar, realmente, essa pessoa agia dessa maneira. Ela vivia dessa maneira, mas agora, pelo que Cristo Jesus fez na vida dela, pela purificação que Jesus operou na vida dela, pelo perdão que Ele realizou e pela transformação que Jesus realizou, ela é uma nova criatura. A igreja de Cristo não é a que purifica. A igreja de Cristo não é a que tem poder para perdoar pecados, mas ela consegue, com a ajuda do Espírito Santo, testemunhar a mudança que Jesus Cristo faz na vida de um pecador, perdoado e purificado por Jesus. E aí, mesmo quem antes estava tomado de lepra e agora está... Quem antes estava tomado de lepra, quando é purificado, serve de testemunho do que Jesus Cristo fez na sua vida. Mesmo quem antes era um pecador, que fazia um monte de coisa errada e todo mundo na cidade conhecia o que ele fazia, mesmo trocando nudes, mentindo, roubando nos negócios, batendo na mulher, traindo, adulterando, mas se foi purificado por Jesus e foi transformado numa nova criatura, servirá também de testemunho do que Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. E todos vão dar glória a Deus, porque a gente vai testemunhar. É obra do Messias. É obra do Senhor e Salvador Jesus. E nessa manhã, meus irmãos, nós precisamos ir aos pés de Jesus como esse leproso. Precisamos ir aos pés de Jesus e dizer assim: Jesus, se quiseres, podes purificar-me. Do que você precisa ser purificado nessa manhã? Eu não estou falando só de pecado. Eu preciso ser purificado, Senhor, da minha tristeza, como eu já disse. Eu quero ser purificado, Senhor, da minha falta de noção, de propósito na minha vida. Eu estou perdido. Eu tenho Jesus, eu sei que eu vou para o céu, mas eu não sei o que fazer nessa vida. Purifica meus olhos, porque eu não enxergo mais direção nenhuma na minha vida. Senhor, eu preciso ser purificado de uma angústia, eu preciso ser purificado de uma tristeza profunda e preciso ser purificado de um pecado, de uma prática pecaminosa que eu estou preso a ela há muito tempo. Seja o que for, a obra de Cristo na sua vida
será um testemunho para que todos vejam que Jesus tem poder e compaixão sobre a sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça nesse momento. Feche seus olhos. Assim como aquele leproso foi aos pés de Jesus, você está na presença dele agora. E você pode, e você já está na presença dele, você pode agora rogar a ele: Jesus, purifica-me. O que está dominando hoje a sua vida? O que tomou a força desproporcional na sua vida que hoje você não tem mais controle sobre ela? Algum sentimento ruim? Raiva? Ódio? Não consegue perdoar? Algum pensamento hoje? Você dorme e acorda com ele, você sabe que isso não está de acordo com a vontade de Deus para a sua vida? Você hoje percebe que quem domina a sua vida não é o Espírito Santo, mas é você mesmo? Vá aos pés de Jesus. Diga para ele: Jesus, eu preciso ser purificado. Eu preciso ser limpo de mim mesmo, das minhas tristezas, da minha teimosia, mas também ser purificado do meu pecado, ou ser purificado da tristeza que me consome por causa desses meses todos que a gente está vivendo. Jesus é o Messias. Ele tem poder e compaixão para nos libertar de coisas que começam pequenas, mas crescem até assumir o poder e a força incontrolável. Ore ao Senhor nesse momento. Peça agora para experimentar o poder e a compaixão de Jesus.